Em cada 10 universitários, 7 estão em cursos particulares. O ensino superior pago cresce mesmo em meio à crise financeira. Mas isso não quer dizer que os salários e as condições de trabalho dos professores acompanhem o mesmo ritmo do crescimento do número de alunos. Em meio à crise econômica, as salas de aula das universidades e faculdades particulares do país continuam assim, cheias de alunos. Segundo os últimos dados divulgados pelo INEP, Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa, mais de 8 milhões de estudantes estão matriculados em instituições privadas de ensino. Como o vestibular do ensino público é mais concorrido, a demanda nas particulares aumenta. Mas outros fatores também influenciam o crescimento deste setor da educação. 2 fatores influenciam o crescimento. Primeiro, a demanda reprimida. A universalização do ensino médio fez com que o número maior de pessoas estivessem aptas a cursar a universidade. Segundo, as facilidades em termos de financiamento oferecidas pelos programas do governo federal em termos de subsídios. Então, você tem as pessoas dispostas a fazer os cursos, o número de universidades federais e de vagas federais, embora tenha aumentado no governo Lula, ainda é muito pequeno. Enquanto o número de alunos aumenta, a receita das universidades particulares também cresce. E uma proporção cada vez menor dos recursos é direcionada para a principal matéria-prima da educação, os professores. A mesma pesquisa citada anteriormente também analisou a remuneração dos professores em relação às receitas líquidas apresentadas pelas 4 companhias de ensino. A média de remuneração apresentou queda nos últimos 5 anos, mesmo com o grande crescimento das empresas privadas de educação. Essa professora, que não quis se identificar, explica que, além da baixa remuneração, salas superlotadas, falta de equipamentos e o baixo investimento no professor prejudicam a qualidade de ensino. Ao invés de ter uma disciplina básica para dar uma melhor formação para o aluno, para ele entender uma disciplina aplicada e nessa disciplina aplicada ter um rendimento melhor, eles estão juntando disciplinas para economizar gastos e aumentar o lucro. Com isso, o professor perde qualidade de ensino, porque o aluno chega muito fraco. Ele acaba tendo que dar toda a disciplina básica e deixa de dar uma disciplina que seria aplicada, uma disciplina mais específica para aquele curso. Hoje, eu me sinto decepcionada. Acho que decepcionada é a palavra para hoje. Decepcionada. Nós tínhamos uma expectativa muito grande de melhoria das condições de trabalho. Mas hoje a gente consegue ver que isso é um sonho. Fique agora com outras notícias da nossa região no Plantão da Redação. A unidade da Ford de Taubaté colocou 450 trabalhadores em férias coletivas por 10 dias. Segundo a montadora, a medida é para adequar a produção à demanda do mercado. Mas também, de acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, foram 600 funcionários que saíram de férias e não 450, como anunciado. Esta unidade de Taubaté possui 1.500 trabalhadores. A Escola de Especialistas de Aeronáutica fará uma corrida no dia 2 de abril para a comemoração dos 76 anos da sede. Os interessados em participar já podem fazer as inscrições pelo site corridadoespecialista.com.br. Uma nova empresa de lixo já começou a atuar em São José dos Campos, mesmo em meio à disputa pela operação do serviço. Por intermédio de uma licitação realizada em fevereiro, a Sustentare ficou como responsável pela limpeza da cidade desde o dia 2 desse mês, recebendo o valor mensal de R$ 1.900.000. Como o contrato com a Cravo, a empresa que fazia coleta na cidade, foi interrompido, a Sustentare foi chamada para começar esses serviços emergencialmente. Você vai ver agora como fica o clima em algumas cidades. Kivia Henning, repórter setorial. O repórter setorial conversa com o tenente da Polícia Militar, Luciano Prudêncio,
sobre a responsabilidade dos pais em garantir a segurança e o bem-estar das crianças. Tenente Luciano Prudêncio está hoje aqui conosco, nos ajudando a refletir sobre essa história dos cuidados com a criança, né? E já no primeiro bloco falamos aqui da responsabilidade dos pais, dos avós, dos tios, aqueles que têm lá o contato com as crianças, a orientação, né? E falamos também sobre os programas preventivos da PM. Ficamos pendentes com a história do ProERD, que é realmente um sucesso total. A garotada adora. Mas e a escola que ainda não está no programa? Escola nova e tal. Como é que faz para conseguir que a PM envie seus emissários para fazer essas aulas práticas com a garotada? Bom, é importante salientar que hoje 100% das escolas estaduais são cobertas pelo ProERD. E boa parte das escolas municipais também o são. Eu falo com relação às particulares. As escolas particulares que tiverem interesse em instituir o programa ProERD nas suas escolas, essas escolas devem procurar a seção de relações públicas do batalhão, que no caso aqui da região de Taubaté é o 5º BPMI, mas cada batalhão tem a sua seção de relações públicas, e aí informar este interesse. Vai ser repassado às equipes de ProERD, e aí eles fazem um calendário anual de aulas, né, que é feito através de um planejamento. Então é importante, logo no começo do ano, ou ao término do ano letivo, já demonstrar esse interesse para que a gente possa implementar nas suas escolas. Sendo possível, haja vista o efetivo nosso empregado nesse programa, a Polícia Militar irá atender com todo prazer. Nós temos hoje aqui, né, na região, algumas instituições que fazem aí a chamada ressocialização dessas crianças que enveredam por caminhos complicados, né? E o importante é que a gente evite, né, que as crianças vão parar nessa situação. Portanto, é importantíssima essa participação da família, né, da escola também, na formação desse jovem. Sim, a gente percebe que a família é a base da sociedade. E pela experiência profissional, pela experiência operacional que nós temos, muitas crianças se enveredam no mundo do crime, muitas vezes por não ter um referencial de pai, um referencial de mãe, uma família desestruturada, o alcoolismo, quer seja na figura paterna, na figura materna, isso daí gera consequências no crescimento do filho. Então a gente percebe que é necessária uma estruturação familiar para que essa criança ela tenha um desenvolvimento mental e psicológico bom. Isso daí vai reverter num bom cidadão também. E muitas das vezes isso daí não é uma realidade na nossa sociedade. Então a gente acaba tendo alguns problemas em relação a isso daí e muitas das vezes esses problemas vai repercutir na vida dessa criança, no adolescente, o resto da vida. O desequilíbrio da família, né, muitas vezes deixa a garotada aí largada e aí o crime convoca esse pessoal porque de menor, né, aquela história, fica aí uma situação mais fácil de escamotear situações. E eu vejo também uma coisa muito grave no ponto extremo dessa situação, digamos, quase que de impunidade total, porque quando atinge a maioridade, esse mesmo menor que foi útil ao crime passa a ser um arquivo a ser queimado, na medida em que ele pode levar a denúncias desses bandos, né? A captação dessas crianças no mundo do crime é muito grande, justamente porque nós temos na legislação brasileira a questão de que a responsabilização penal aqui no Brasil é apenas a partir dos 18 anos. Então é vantajoso para alguns criminosos, traficantes, captar esses adolescentes para estar trabalhando para eles, né? Cumprir mandados, né? Como eles falam no crime? Sim, para fazer uso desses adolescentes, porque tem aquela sensação de que ficarão impunes. Infelizmente, nós temos alguns fatos aqui na nossa região que são muito ruins, como adolescentes que já foram no mesmo ano presos mais de 15 vezes. Eles são conduzidos para a delegacia, só que depois são soltos, e aí são conduzidos novamente, só que depois são soltos. Então isso daí gera uma sensação de impunidade muito grande. E o mundo do crime se utiliza dessa sensação de impunidade, né? Dessa sensação, entre aspas, de irresponsabilidade,
para se aproveitar desses adolescentes. E em relação ao próprio adolescente também, a falta de expectativa de vida, falta de expectativa de trabalho, expectativa financeira, expectativa familiar. Então é muito mais um problema social do que um problema de segurança pública. É claro que a Polícia Militar ela vai estar atuando de várias maneiras, de várias frentes, mas é importante que a sociedade esteja envolvida nessa problemática, porque quando a Polícia Militar ela atua, ela acaba atuando depois, quando já o preventivo deixou de ser feito pela própria sociedade, e a gente acaba atuando no fim, que é onde essa criança ou adolescente já está envolvido no mundo do crime. É bom que você está sem condição de tomar algum tipo de atitude, pega o telefone, liga 190 e fala, olha, tem um lugarzinho ali meio complicado, eles não vão nem lhe cobrar informações maiores, dá uma, como que não quer nada, dá lá um passeio na área e dissolve o grupinho. Isso pode ser também uma das alternativas. Tenente Luciano Prudêncio, obrigado pela sua presença, mais uma vez, nos ajudando aqui a refletir sobre o tema tão sensível em Emergência 190. Nesta edição você viu, morador de Santo Antônio do Pinhal é o 16º conquistador do Pico Everest. Em apenas 3 meses, golpe aplicado pelo WhatsApp conseguiu desviar 3 milhões de reais. Aumenta o número de brasileiras que se tornam mães na adolescência. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens no site repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também o nosso canal no Facebook, no Instagram e no YouTube. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá.